Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Top Show, blog Santo Nome, e o blog Vídeo Imagem Som. Você que me acompanha de longa data aí, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que acompanham a gente aqui na internet aqui há 16 anos, pessoas que acompanham a gente na internet mais antiga ainda. Yahoo Groups, Yahoo Resposta, obrigado a você que até os dias de hoje está aí com a gente, né? No João Maria Andarilho Tópico, é isso aí, vamos que vamos. Você que me conhece do corpo a corpo, há mais de 32 anos que nós estamos na atividade, meu filho. Não é fácil não, mas a gente gosta de fazer essas coisas aqui. E hoje é dia 4 de maio de 2024, no meu relógio são exatamente 15 horas e 45 minutos. Em ponto, falo ao vivo, em definitivo, da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, eu gostaria de fazer um recorte aqui, né? Hoje é uma data simbólica para nós, aqui, da família Maria e Souza também, por que não? Onde completa-se hoje um ano que nosso patriarca resolveu deixar esse mundão de meu Deus, né? Tá em outro plano agora. Enfim, a transição é desta forma, é o nosso futuro, né? Enfim, mas estamos tendo força para conseguir seguir adiante, isso é importante, tá certo? Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, queria fazer uma indicação de leitura, como sempre, indicação de leitura 66, hein? Com esse vídeo, com essa podcast, que nós estamos também ao vivo ali no Spotify Podcasters. Muitas pessoas me acompanham por lá e automaticamente você que não está inscrito no Spotify Podcast, não tem problema. Se você tem uma conta aí no Spotify e você quiser acompanhar nosso canal, desculpem, é só você procurar no Spotify João Maria Andarilho Top, que você vai achar a minha pessoa ali, tá bom? Não tem muitos inscritos ali, né? Mas tem muitas pessoas que gostam de ouvir podcast. Elas vão fazer qualquer coisa e ficam ouvindo ali o podcast. Beleza ou não? Dito isso aí, vamos para a nossa indicação de leitura 66. 66 vídeos que fizemos aqui nesse canal, com este aqui, essa em formato de podcast também, né? Pelo Spreaker Podcast. E o Spreaker Podcast tem uma particularidade que ele transforma esse áudio aqui da podcast no formato para o YouTube. Interessante, né? Bacana isso, né? E você é gratuito até uma certa quantia, depois você tem que ir para a versão Pro. Se você achou essa introdução longa, adianta 2 minutos e meio do vídeo aqui para você ter acesso ao conteúdo. Vamos aí. Então, na nossa indicação de leitura aqui, eu queria citar um dos livros que eu estou sempre falando da coleção Série Educação. Uma das melhores coletâneas sobre educação que esse país já teve, chama-se Série Educação, da editora Ática. E não existe mais, hein? Caramba, né? Madrezita de Deus, me ajuda aí. Série Educação, editora Ática. São livros maravilhosos. E eu vou fazer uma resenha singela aqui. E o conteúdo desse livro aqui, eu sou fã de Pilete também, a didática geral, realmente é um livro divisor de águas ali. Tem elementos que até os dias de hoje não são importantes. Tá certo? Então, para fazer uma justa homenagem a essas pessoas que já passaram pela educação, estão na educação e deram uma contribuição significativa, eu gostaria de citar o livro da professora, pesquisadora e tudo mais que você quiser, Regina Célia Casalques-Heidit. Casalques-Heidit, curso de didática geral, editora Ática. Essa que eu tenho é a 7ª edição, tá bom? Ela é licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, pós-graduada em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, professora, orientadora pedagógica e supervisora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Com certeza isso aqui é o currículo dela naquela época. Ela já deve ter mestrado e doutorado também. Então, nessa série aqui, curso de didática geral, ele tem 13 capítulos, tá certo? O primeiro capítulo é o seguinte: didática e filosofia. Educação e ensino, conceito de didática, evolução histórica da didática. Capítulo 2, didática e psicologia.
Contribuição das ciências do comportamento para a pedagogia. O movimento da escola nova. Jean Piaget e a psicologia genética. Consequências pedagógicas da teoria de Piaget. Isso aqui é o capítulo 2. Capítulo 3. Interação do professor-aluno. O valor pedagógico da relação professor-aluno. Isso aqui é muito importante. Isso aqui, meu filho, você, minha amiga, meu amigo que me ouve do outro lado. Valor pedagógico da relação professor-aluno. Isso aqui sabe qual que é o preço de você que vai para a escola aí, você professor, professora que me ouve do outro lado aí, e você que trabalha com a educação, porque todo mundo é profissionais da educação, né, na verdade, né? É o seguinte, é quando você vê a mudança do comportamento dos seus alunos e a gratidão perante a isso. Isso não tem quem pague esse preço. Você vê uma classe, uma sala de aula, que tem 30 alunos, 40 alunos, enfim, 25 não estão prestando atenção, não estão nem aí pro balacobaco, mas tem 5, 2, 3 pessoas que estão prestando atenção em você. É por essas pessoas aí que você vai. Tá certo? E é isso aí, acreditar na educação nem sempre é fácil. Né? Mas enfim. A importância do diálogo na relação pedagógica. Autoridade versus autoritarismo. A questão da disciplina na sala de aula, muito importante isso aí. E como vai mudando os comportamentos com a evolução do tempo, né? E as culturas vão se diferenciando, o comportamento do jovem, do adolescente, das crianças vão alterando. Então, você tem que sempre procurar livros para te manter atualizado nessa questão. Motivação e incentivação da aprendizagem. Direção de sala de classe, direção de classe, isso é muito importante, né? A gestão da sala de aula, resumindo a conta. Capítulo 4. Planejamento da ação didática, distinção entre planejamento e plano, tipos de planejamento da área da educação, planejamento didático ou de ensino, função do planejamento das atividades didáticas, características de um bom plano didático ou de ensino. Capítulo 5. Formulação de objetivos educacionais. A importância de estabelecimento dos objetivos para a ação pedagógica. Os objetivos educacionais e seus níveis. Um pouco da história. A função dos objetivos específicos. Esse capítulo é maravilhoso, meu amigo, minha amiga. Sugestões para definir objetivos específicos. Capítulo 6. Seleção e organização dos conteúdos curriculares. A importância do conteúdo. Critérios para a seleção de conteúdos. Fazer uma aspas aqui, um parênteses. Com todas estas informações aqui, a gente vê certas resoluções do Conselho Nacional de Educação, né? Conselho Pleno ou outros ali. Às vezes você vê certas diretrizes e parece que o pessoal não tem conhecimento disso aqui que nós estamos falando, meu filho. É difícil, né? Mas enfim, né? Organização do conteúdo, desenvolvimento dos conteúdos e as concepções pedagógicas. Capítulo 7. Escolha dos procedimentos de ensino e organização das experiências de aprendizagem. Os critérios básicos para a escolha dos métodos de ensino. Classificação dos métodos de ensino. Muito bacana isso aqui, ó. Procedimento de ensino-aprendizagem individualizantes. Esse capítulo é o X da questão. Muito embora você, professor, professora, você fale com a classe, dê uma explicação geral, você vai ter que dar o feedback aqui, ó. Procedimentos de ensino-aprendizagem individualizantes. Aula expositiva. Estudo dirigido. Método Montessori. Centros de interesse. Capítulo 9. Procedimentos de ensino-aprendizagem socializantes. Isso aqui já é outra questão também. O uso dos jogos, dramatização, trabalho em grupo, estudo de casos, estudos do meio. Capítulo 10. Procedimentos de ensino-aprendizagem socio-individualizantes. Método da descoberta, método da solução de problemas, método de projetos, unidades didáticas, movimento Freinet. Capítulo 11. Escolha e utilização dos recursos audiovisuais. Retrospectiva histórica. Fundamentação baseada na psicologia genética. Classificação
dos recursos audiovisuais. O uso do videocassete na sala de aula, naquela época, tá, meu? Seleção e utilização de recursos audiovisuais. A informática na educação, capítulo 12. A era da informática, computador e a informática. Alguns dados históricos. Alguns dados históricos. Computador chega à escola. O computador como recurso de aprendizagem. Capítulo 13. Avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Esse capítulo aqui é uma questão sine qua non. Você, meu amigo, licenciado em pedagogia ou outros, você tem que entender esse tema aqui. Você tem que entender. A gente vai explicar depois o porquê disso aí. A minha sobrinha está aqui querendo falar alguma coisa. Eu não faço edição de vídeos. Fala, minha filha, o que você quer? Fala pra só, vou cortar aí. Fala pra você ver. Cadê a tesourinha que eu falei pra você? Tá naquela gaveta que a avó deixou lá. Tem uma tesourinha. Você usa, tá? Obrigado. O conceito de avaliação da aprendizagem e as concepções pedagógicas. O que é avaliar? Princípios básicos. Distinção entre testar, medir e avaliar. Funções da avaliação. Relação funcional entre os objetivos e a avaliação. Técnicas e instrumentos da avaliação. Da aprendizagem. O que é avaliação? O que a avaliação deve significar para o aluno? Então são 13 capítulos aqui. E no capítulo 13 aqui, você tem o último capítulo aqui, na verdade é as referências bibliográficas. Quando você lê as referências bibliográficas utilizadas para fazer esse livro, você vê, pô, só nisso aqui já está me ajudando. Então, nessa questão da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, é muito importante, meu caro amigo, professor, professora, você que queira adentrar esse espaço. Às vezes o aluno ele está errando por falta de conhecimentos anteriores. Tá certo? A gente vê, eu observando minha sobrinha fazendo uma conta e ela ficava no dedo ali contando, tá certo ou não? E eu fiquei pensando, pô, vou arrumar um ábaco para ela. E nessa questão aí, esse ábaco, ele poderá melhorar essa questão da memorização interna e das unidades, das centenas, das dezenas, né, e centenas, e aí vai e assim por diante. O material dourado é a mesma coisa. E dentro desse capítulo 3 aqui da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, tem uma questão muito importante aqui, que é testar, medir e avaliar, que tem as suas diferenças, mas tem uma questão muito importante aqui, que é questões de... ele vai falar sobre os tipos de prova, ela vai falar, né? A autoavaliação, tá certo? Depois vai falar sobre prova oral. O que analisar, quais são os benefícios e as questões que ficam no vazio na prova oral, a sua importância. Ela vai falar nesse capítulo aqui, isso aqui também. Questões dissertativas, qual a sua importância e o valor e como você pode mesclar a sua prova, tá certo? Aqui depois tem a testagem, depois você tem aqui questões de agrupamento, né? Você tem questões aqui, que você completa uma frase, qual que é o valor disso, né? Você coloca certo ou errado, qual que é o valor desse tipo de abordagem de prova. Você tem que mesclar porque ele tem um lado legal e um lado que não vai complementar o estudo. Então você tem que fazer uma prova, meu amigo, minha amiga, mesclado, tá? Basicamente é isso. Né? Aquela questão que você vai ter que linkar, por exemplo, ave, né? O que é mamífero, o que é? Você vai ter que ficar ligando uns pontos com os outros. Qual que é a importância disso? O que a avaliação deve significar para o aluno? Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí no YouTube, aí a gente está chegando a 15 minutinhos. Então fica a recomendação para você aí desse livro aqui, Série Educação, da editora Ática. Se você procurar Série de Educação da editora Ática, você vai encontrar nossa publicação que eu vou fazer. A gente viu que estava faltando esse material e colocou em circulação. Tá bom? Eu estou preocupado com a sua formação. E eu não acredito que essa formação que tem nas faculdades vai dar alguma coisa. Tá certo? Então a gente vai na contramão disso, dar um complemento. Beleza ou não? Você do YouTube, obrigado.
né? Do vídeo de tudo, pois